Seja bem-vindo ao canal Luz Divina. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta mensagem ilumine o seu caminho. Tudo tem seu tempo. Existe uma coisa que a maioria de nós gostaria de controlar: o tempo. Queremos que algumas coisas aconteçam imediatamente, queremos resultados rápidos, queremos respostas rápidas, queremos que determinada situação termine logo. E quando algo demora mais do que imaginávamos, começamos a pensar que existe alguma coisa errada. Mas a vida não acontece no nosso relógio. Existem processos que não podem ser acelerados sem que alguma coisa importante seja perdida. Uma árvore não cresce porque alguém está com pressa. Uma criança não amadurece porque os pais desejam. Uma ferida não cicatriza porque queremos esquecer a dor. E algumas mudanças dentro de nós também precisam de tempo. A Bíblia traz uma das reflexões mais conhecidas sobre isso no livro de Eclesiastes. O texto afirma que existe tempo para diferentes acontecimentos na vida: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de afastar-se. Essas palavras nos lembram que a vida é feita de fases. E talvez uma das maiores fontes de sofrimento seja tentar permanecer em uma fase que já terminou ou exigir que uma fase atual seja diferente daquilo que ela é. Existem períodos de crescimento, existem períodos de descanso, momentos de construção, momentos de espera. Existem momentos em que precisamos agir e existem momentos em que precisamos aprender. O problema é que queremos colher quando ainda estamos plantando. Queremos resultados antes de terminar o processo. Queremos maturidade sem passar pelas experiências que nos ensinam. Queremos uma resposta sem permitir que o tempo organize aquilo que ainda está confuso. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu já deveria estar em outro lugar. Talvez seus amigos tenham conquistado coisas que você ainda não conquistou. Talvez alguém da sua idade esteja vivendo uma realidade completamente diferente. Talvez você esteja comparando seu capítulo atual com o capítulo de outra pessoa. Mas comparação é uma maneira cruel de esquecer que cada pessoa possui uma história diferente. Você não conhece todos os bastidores da vida de quem parece estar à sua frente. Não conhece suas lutas, não conhece suas perdas, não conhece suas inseguranças, não conhece o preço que pagou para chegar onde está. Por isso, não transforme a vida dos outros em uma régua para medir o seu próprio valor. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para aprender alguma coisa importante. Isso não significa acomodação, significa compreender o processo. Se existe algo que pode ser feito hoje, faça. Se existe uma decisão que precisa ser tomada, tome. Se existe uma responsabilidade que está em suas mãos, cumpra. Mas não se torture tentando controlar aquilo que ainda precisa amadurecer com o tempo. Pense em uma semente. Ela desaparece dentro da terra antes de aparecer acima dela. Durante algum tempo, quem olha para aquele lugar pode pensar que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe movimento. Raízes estão crescendo, estruturas estão se formando. Nem tudo que parece parado está realmente parado. E isso vale para a nossa vida. Talvez você esteja estudando e ainda não veja resultado. Talvez esteja trabalhando e ainda não tenha alcançado o que deseja. Talvez esteja tentando reconstruir uma relação. Talvez esteja cuidando de alguém. Talvez esteja lutando para mudar uma parte de si mesmo. Não confunda a ausência de resultados imediatos com a ausência de progresso. Algumas das mudanças mais importantes são invisíveis no começo. Você começa a reagir de maneira diferente, começa a pensar antes de responder, começa a escolher melhor as pessoas que mantém por perto, começa a perceber aquilo que antes ignorava, começa a valorizar coisas que antes pareciam pequenas. E quando percebe, você já não é mais a mesma pessoa.
Talvez esse seja o verdadeiro significado de amadurecer. Não é simplesmente conquistar mais, é tornar-se alguém diferente por dentro. E isso leva tempo. O livro de Eclesiastes também nos lembra que existe um tempo para chorar. Isso é importante porque vivemos em uma sociedade que frequentemente tenta transformar a tristeza em fracasso. Como se precisássemos estar bem o tempo inteiro. Como se chorar fosse sinal de fraqueza. Como se demonstrar cansaço significasse perder. Mas existem momentos em que chorar é simplesmente uma maneira de reconhecer que alguma coisa foi importante para nós. Não precisamos ter vergonha das lágrimas, assim como também não precisamos ter vergonha da alegria. Existe tempo para cada uma dessas experiências. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil. Não transforme essa fase em uma identidade. Diga, estou passando por um momento difícil. E não, minha vida inteira é difícil. Existe uma diferença enorme entre estar em uma fase difícil e acreditar que aquela fase será eterna. As estações mudam. O inverno não pergunta se você está preparado para ir embora. A primavera chega, depois vem o verão, depois o outono e novamente o ciclo continua. A vida também possui suas estações. Talvez hoje você esteja em uma estação de aprendizado, talvez amanhã esteja em uma estação de crescimento. Depois poderá viver uma fase de colheita e um dia poderá descobrir que aquilo que parecia uma demora era na verdade preparação. Não sabemos exatamente quanto tempo cada fase vai durar, mas podemos escolher como viver enquanto ela estiver acontecendo. Se hoje é tempo de aprender, aprenda. Se é tempo de reconstruir, reconstrua. Se é tempo de descansar, descanse. Se é tempo de agir, tenha coragem. Não desperdice o presente esperando ansiosamente pelo próximo capítulo, porque existe algo muito triste em passar a vida inteira esperando chegar a um momento em que finalmente será feliz. A felicidade também pode existir no caminho, no café da manhã, em uma conversa, em uma oração, em uma música, em uma caminhada, em um abraço. A vida não acontece somente nos grandes acontecimentos, ela também acontece nos pequenos momentos que quase sempre deixamos passar. Talvez hoje você precise parar de perguntar: quando tudo vai acontecer? E começar a perguntar: o que posso aprender e viver neste momento? Essa pergunta muda a nossa perspectiva, porque talvez você não consiga controlar quando determinada porta vai abrir. Mas você pode decidir como estará preparado quando ela abrir. Você não controla quando determinada oportunidade chega, mas pode se preparar. Você não controla todas as circunstâncias, mas pode trabalhar seu caráter. O tempo continuará passando. A questão é o que faremos enquanto ele passa. Não tenha pressa de ser alguém diferente. Permita-se crescer. Permita-se aprender, amadurecer. Permita-se mudar de ideia quando perceber que estava errado. E, principalmente, não pense que Deus se esqueceu de você apenas porque sua história não está acontecendo no ritmo que imaginou. Existem coisas que precisam de tempo. Existem pessoas que precisam amadurecer. Existem situações que precisam se reorganizar. E existem respostas que talvez só façam sentido quando olharmos para trás. Por isso, faça sua parte hoje e entregue a Deus aquilo que está além do seu controle. Antes de encerrarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, ensina-me a respeitar o tempo de cada coisa. Quando eu estiver com pressa, dá-me sabedoria. Quando eu estiver cansado de esperar, renova minhas forças. Ajuda-me a não comparar minha caminhada com a de outras pessoas. Que eu saiba aproveitar o presente, aprender com cada fase e confiar que nem todo o processo precisa acontecer na velocidade que desejo. Assim seja. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Talvez essa frase seja uma oração para alguém que está cansado de esperar. Inscreva-se no canal Luz Divina, ative as notificações e compartilhe essa reflexão com
ou alguém que precisa aprender a respeitar o próprio tempo. E quando você sentir que sua vida está demorando demais para acontecer, lembre-se de que existe tempo para cada coisa. Talvez você não esteja atrasado, talvez esteja vivendo exatamente a fase que precisa preparar você para a próxima. Porque tudo tem o seu tempo, e enquanto o relógio continua avançando, você também continua crescendo. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para iluminar sua mente, fortalecer seu espírito e renovar sua esperança. Que a luz divina ilumine o seu caminho, abençoe as suas escolhas e conduza os seus passos rumo à vida que você merece viver. Fique com Deus e permaneça na luz divina.